Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática. Hoje a nossa aula é para o 7º ano, então vamos iniciar. O tema da nossa aula de hoje é localização de pontos no plano cartesiano e o reconhecimento de simetrias em relação aos eixos coordenados. Você já tem uma ideia do que é o plano cartesiano, de como localiza esses pontos no plano cartesiano, mas vamos retomar essa ideia. Então vamos lá. Localização de pontos no plano cartesiano. Você já viu que determinados pontos podem ser localizados na reta numérica, mas como a gente pode fazer esse mesmo trabalho de localização em um plano? Então a ideia é a seguinte, para localizar um ponto em um plano, a gente usa duas coordenadas. Uma para indicar a localização horizontal e a outra para indicar a localização vertical. Para você entender essa ideia, a gente vai considerar o planisfério terrestre, ok? Aqui eu planifiquei a superfície terrestre, mas isso não quer dizer que a Terra seja plana, ok? É uma planificação para a gente melhor estudar, né, a superfície terrestre. Então lá na geografia, você se lembra que a linha do Equador é a linha de referência horizontal e o meridiano de Greenwich é a referência vertical. Vamos ilustrar aqui para você notar. Então perceba que aqui, gente, a superfície terrestre ela está planificada, ok? Então repare que nós temos linhas verticais e nós também temos linhas horizontais. A linha horizontal mais forte é a chamada linha do Equador e a linha vertical mais forte é a chamada linha, né, que é o meridiano de Greenwich, certo? Então, para eu localizar qualquer ponto na superfície terrestre, eu posso usar essas duas coordenadas, uma referente, né, em relação à distância para o Equador e a outra referente em relação à distância para o meridiano de Greenwich. Então, por exemplo, observe aqui, o ponto C, ele representa a cidade brasileira de Salvador. Então, repare ó, que o ponto C, ele está 20 graus, certo? Abaixo da linha do Equador e 40 graus a oeste de Greenwich. Então o ponto C ele pode ser representado da seguinte forma: latitude 20 graus ao sul e longitude 40 graus a oeste de Greenwich. Então com essas duas linhas, tendo como referência elas, eu posso representar qualquer ponto no planisfério terrestre, né, que aí está desenhado. Então essa é a principal ideia que a gente usa para localizar pontos em um plano. Não se esqueça que um plano ele tem duas dimensões. Então para eu localizar qualquer ponto dentro de um plano, basta eu ter duas direções de referência, certinho? Então, como foi comentado anteriormente, a latitude e a longitude são as coordenadas utilizadas para localizar um ponto qualquer no planisfério. Em matemática, a localização de pontos no plano é feita com o auxílio de duas retas numéricas, perpendiculares entre si, que serão chamadas de eixos coordenados. Esses dois eixos determinam o plano cartesiano. Então, assim sendo, a gente vai usar dois números para localizarmos um ponto no plano cartesiano, que nem a gente fez anteriormente, com 40 e 20 graus. Uma denotava em relação à distância para o Equador e a outra em graus denotava a distância em relação ao meridiano de Greenwich. Esses dois números serão expressos na forma de par ordenado. Esse termo é dito ordenado porque existe uma ordem entre os números. E essa ordem é muito importante, por isso que a gente fala ordenado, certo? E se você inverte a ordem, você inverte a localização desse ponto. Por isso que é importante, né, que você saiba quem é o primeiro e quem é o segundo elemento. Então aqui a ordem dos números é importante e faz diferença. Então aqui nós temos um exemplo do plano cartesiano, o plano que a gente usa, né, na matemática para localizar pontos. Então repare que você tem duas retas, uma nomeada com x e a outra nomeada com y, certo? Então repare que, por exemplo, à direita do y, né, as coordenadas x são positivas. À esquerda do y, as coordenadas de x são negativas.
Acima do eixo x, as coordenadas y são positivas e abaixo do eixo x, as coordenadas de y são negativas. Então, para representar um ponto qualquer nesse plano, basta eu ter uma referência em relação à projeção desse ponto no eixo x e a projeção desse ponto no eixo y, ok? Então, para localizar um ponto qualquer, basta eu ter essa ideia. Eu vou ver qual é a projeção, né? Qual é a projeção desse ponto em relação ao eixo x e qual é a sua projeção em relação ao eixo y. Então, por exemplo, você pega aqui o ponto B, né? Um ponto qualquer aqui do plano. Para eu saber qual é a coordenada x dele, eu pego uma reta que seja paralela ao eixo y e passe por B, né? E eu vou saber aonde que ela está interceptando, ó, o eixo x. Ela intercepta o eixo x na coordenada 2. Isso quer dizer que a primeira coordenada de B é o número 2. Agora eu pego uma reta que seja paralela ao eixo x, né? E vou buscar, que passando pelo ponto B também, e vou buscar saber aonde ela intercepta o eixo y. Ela intercepta no ponto y igual a 3. Isso quer dizer que as coordenadas do ponto B é 2 e 3. Note que a projeção de B no eixo x se dá à direita do eixo y, então a coordenada B, a coordenada x vai ser positiva, né? E a projeção no eixo y do ponto B se dá acima do eixo x. Então a coordenada y de B é um número positivo. Agora, se eu quisesse representar, por exemplo, o ponto P, sendo que o ponto P tem coordenada x igual a menos 2 e coordenada y igual a 3. Bom, se a coordenada x, que é a primeira, é negativa, isso quer dizer que esse ponto ele vai estar à esquerda do eixo y, certo? Então eu venho aqui, ó, no menos 2. E a coordenada positiva, né, do eixo y é 3, do ponto P. Então, se é 3, ela está para cima do eixo x. Então, 1, 2, 3. Então, aqui vai estar o ponto P, certo? De coordenadas menos 2 e 3. Se atente ao fato de que o primeiro número denota a coordenada x e o segundo número denota a coordenada y. Isso quer dizer que o ponto P, né, é esse pontinho aqui marcado. Então, assim que a gente faz para localizar pontos no plano cartesiano. Então, dessa forma, qualquer ponto do plano cartesiano pode ser localizado na forma xy, em que x representa a medida da distância horizontal do ponto à origem, ou seja, a projeção desse ponto no eixo x, e o y representa a medida da distância vertical do ponto à origem, ou seja, a projeção desse ponto em relação ao eixo y. Sempre tenha em mente que a origem do plano cartesiano é o ponto 0, 0. É onde se cruzam os dois eixos, ok? Então, é importante aqui, ó, os pontos que estão localizados sobre o eixo x são identificados na forma x0, porque a coordenada y é 0, né, e a primeira coordenada é x. Já os pontos que estão sobre o eixo y são identificados na forma 0y, já que a coordenada x é 0, né, e tem-se uma altura h, seja para cima ou seja para baixo em relação ao eixo x. O valor da coordenada x é chamada de abscissa e o valor da coordenada y de ordenada. O eixo x é chamado de eixo das abscissas e o eixo y é chamado de eixo das ordenadas. Então, gente, quando nós temos pontos no plano cartesiano, certo? Por exemplo, eu tenho o ponto A, 1 e 2, o ponto B, 3 e 1, e o ponto C, menos 2 e menos 1. Se eu represento esses pontos no plano e eu ligo eles, né? Olha o que acontece. Eu formo um polígono. Que polígono nós temos aí? Nós temos aí um triângulo, nós temos 3 pontos, né? Esses 3 pontos não são colineares, ou seja, não estão alinhados, e quando eu ligo esses pontos, eu formo um triângulo, certinho? Então, observe que N pontos distintos no plano cartesiano, de modo que 3 deles nunca estão alinhados. Então, esses N pontos serão vértices de um polígono convexo de N lados. Bora ver mais um exemplo para você entender melhor essa ideia. Se eu pego os pontos A, 4 e 1, os pontos B, 7 e 3,
o ponto B, C, 6 e 6, o ponto D, 2 e 7, o ponto E, 1 e 4, e represento no plano cartesiano, olha o que vai acontecer. Depois que eu represento cada um desses pontos e ligo, né, esses pontos, eu formo um pentágono convexo, né, pintado aí de amarelo. Então, por que é um pentágono? Porque nós temos 5 vértices e 5 lados. Então aí nós formamos, ó, na hora que a gente fechou esses pontos com linhas poligonais, com segmentos de reta, a gente determinou aí um pentágono convexo. Então, gente, ligar os pontos em um plano cartesiano, muitas vezes você pode formar polígonos aí, né, que são figuras planas fechadas, limitadas por segmentos de reta. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as simetrias em relação aos eixos coordenados. Aqui é mais para você perceber com a sua intuição quando é que duas figuras são simétricas em relação a um dos eixos. Aqui nós vamos tratar da simetria em relação à reflexão. Então repare nessa primeira imagem aí. Repare que o peixinho de cima, né, parece que ele está refletido em relação ao eixo X. É como se o eixo X fosse um espelho e eu peguei o peixinho de cima e refleti em relação a esse espelho. Você consegue entender? Parece que você dobrou, né, a imagem de cima, você virou e virou a imagem de baixo. Então essa é uma reflexão em torno do eixo X. A gente fala que aí existe uma simetria de reflexão. Olha o segundo exemplo. Esses dois peixinhos que estão se beijando. Você consegue perceber que há uma simetria aí? É como se agora o eixo Y fosse o espelho e eu refletisse um dos peixinhos em relação a esse eixo. Então eu formo duas figuras, certo? Que estão refletidas em relação ao eixo Y. Então eu falo que aí existe uma simetria em relação ao eixo Y. Na próxima aula, a gente vai ver com mais detalhe que tipo de simetrias nós temos. Aqui no momento nós estamos trabalhando com simetria de reflexão. Então no primeiro plano temos que a imagem do peixe está refletida em relação ao eixo X, enquanto que no segundo ela está refletida em relação ao eixo Y. Então observe que quando temos figuras no plano cartesiano e que uma delas é o reflexo da outra em relação a um dos eixos coordenados, a gente diz que tratam-se de figuras simétricas, sendo o eixo em questão chamado de eixo de simetria. A ideia de reflexão está vinculada à mesma ideia do espelho. Intuitivamente, perceba que o ato de refletir em torno de uma reta é como se dobrássemos a imagem em relação ao eixo. Essas reflexões também podem acontecer em relação a um ponto, em especial em relação à origem do plano. Perceba o próximo exemplo. Repare que o triângulo ABC, né, ele está refletido em relação ao triângulo A', B', C'. É como se eu dobrasse em relação à origem o primeiro triângulo. É como se a origem aí funcionasse como nosso espelho de reflexão. Você consegue perceber intuitivamente? Quaisquer dois pontos que você pegar desse triângulo, a origem vai estar na metade da distância entre eles, caracterizando assim uma simetria em relação ao ponto da origem, ok? Né? Então, nesse caso, a gente fala que o primeiro triângulo, o ABC, ele foi refletido em relação à origem, formando o triângulo A', B' e C'. Então, aqui nós temos uma simetria em relação à origem. Então, você percebeu que nós temos simetrias que podem ser em relação aos eixos, mas que também pode ser em relação à origem do plano cartesiano, certinho? Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido a ideia de como localizar pontos no plano cartesiano e também de reconhecer algumas simetrias no plano cartesiano. Até a próxima, bons estudos. Depois vá lá na plataforma da Secretaria e assista novamente essas aulas. Até a próxima.